Olá, meu nome é Yara Viana, idealizadora do projeto Ginga, Construindo uma Educação Antirracista em Minas Gerais, uma parceria com o Ministério Público. Hoje a gente está aqui, uma conversa que vai ser muito boa e muito importante com a professora Aline Neves, a nossa professora de Geografia, e que na verdade tem um trabalho com educação básica há muitos anos. Trabalho esse, na verdade, que tem uma correlação muito grande com a educação antirracista. E nesse sentido, trabalhar a educação antirracista com viés geográfico, trazendo geograficidades para o tema e, mais do que isso, fazendo conexões com outros países, é muito significativo e de muito aprendizado para você, professor, professora, estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais. O papo de hoje vai ser muito rico. Aline, é com você. Obrigada, Yara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa experiência. O projeto que eu desenvolvi foi no ano de 2022, é um projeto muito importante, né, na experiência ali local, porque era um contexto em que a gente precisava cativar e conquistar a presença do estudante, especialmente a partir do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Isso foi possível com algumas desobediências. A primeira é curricular, né? Então, História da África e Cultura Afro-Brasileira vem em primeiro lugar. A gente sabe que no ensino de Geografia, no currículo, seja ele estadual, né, em nível federal, África não é o primeiro conteúdo. Então a gente vai transgredir um pouquinho as regras, traz o conteúdo no início do ano e constrói então essa experiência do intercâmbio. Aline, então após ouvir um pouco do objetivo que foi esse trabalho, conta pra gente como que foi o desenvolvimento, a metodologia utilizada para que outros professores possam, na verdade, inclusive fazer uso e aprender um pouco com este processo. A metodologia desse trabalho, ele partiu de uma sala de aula invertida. Então foram os próprios estudantes que se tornaram produtores e organizadores desses conhecimentos, que já existem, né, que estão sistematizados pelo movimento negro e que muitas vezes está alijado, ele está distanciado do nosso currículo. A metodologia também segue com a presença de outros educadores, então pessoas participantes de NEABs, o próprio movimento negro vem para dentro do projeto através da escuta, né, através do acolhimento, e esses estudantes é que se tornam então os pesquisadores. Tanto estudantes em Luanda quanto estudantes em Belo Horizonte, contando sobre as suas experiências. No caso, eles se tornam protagonistas a partir do momento que eles escolhem 5 temas para poder pesquisar. E ao invés da gente falar sobre África, a gente falou com os africanos. Então, eles é que apresentaram para a gente o continente e toda a sua vasta cultura. Aline, depois dessa metodologia, atravessar o continente, atravessar oceanos e mares, você traz para a gente um ineditismo metodológico. Conta para a gente um pouco dos resultados que você conseguiu garantir com esse trabalho. Então a técnica de trabalho que a gente adotou foi de escuta. Os estudantes foram escutados e através de oficinas com estudantes em Angola e aqui no Brasil, eles iam narrando quais assuntos eles tinham interesse de conhecer. E a gente elencou então 5 temáticas para esse projeto. O primeiro foi hábitos alimentares e agricultura. Então a gente aprendia sobre como era a agricultura no país, né, deles a partir da experiência e da pesquisa que eles desenvolveram. Daqui a gente também pesquisava a influência banto, né, na língua portuguesa, quais palavras que tem, que é do banto, que é daquela região, mas que influencia também aqui o Brasil e o nosso português enquanto língua oficial. E fomos estudando também, tanto de lá e quanto de cá, em grupos, a tradição versus a globalização. O que a gente tem mantido, que é sagrado ou que é tradicional na atualidade. É pensando mesmo as rugosidades, né, que Milton Santos vai narrar para a gente, vai investigar e apresentar. Então foi bem interessante. E uma outra temática muito, eu acho que movimentou bastante as emoções, foi tratar das religiosidades de matriz africana, as religiões e as religiosidades, né? E pensando também no contexto angolano, como se dá essa questão do cristianismo enquanto uma religião que se torna obrigatória, a gente sabe, né, no período colonial, mas tem as suas permanências nos dias de hoje, e como que o racismo também
religioso, ele atravessa as nossas experiências no Brasil, mas também lá. Ou seja, a gente foi encontrando muitas semelhanças, inclusive a chegada dos portugueses, né? A presença deles no país angolano e aqui no Brasil tem muitas similaridades. Aline, o que você traz é muito potente, porque afinal de contas você está falando de linguagens, você está falando de escrita e você está falando de desenvolvimento de habilidades e competências previstas num currículo nacional e que por vezes é visto só através de uma lente, e de uma lente muitas vezes eurocentrada. E quando você traz o escopo de África no topo desse currículo, ou seja, no topo e na espinha dorsal desse currículo, a gente entende que todas as ramificações educativas transcendem, de fato, esse conhecimento. E a gente olha para os nossos estudantes e consegue garantir português e matemática, linguagens e outras áreas, né, de conhecimento com uma profundidade, mas com outras possibilidades de aprender. Então, assim, eu quero muito, muito entender quais os resultados que você conseguiu chegar com essa pesquisa. Obrigada, Yara. Exatamente. É uma prática que realmente conseguiu, de forma interdisciplinar, dialogar com outras áreas do conhecimento, ao mesmo tempo engajar o estudante para permanecer na escola, porque havia uma grande curiosidade de estar com os estudantes angolanos. Então, conhecer o sotaque deles, entender que eles falam línguas semelhantes às nossas, né? No caso o português, entender que ali não era lugar de miséria, de pobreza, assim, ampliou imensamente o pensamento dos estudantes. Então, eles tinham, era quase praticamente assim, 100% de presença. Os pais também quiseram participar dessa experiência, então eles entravam online para poder assistir. E fora aquele diálogo também com o movimento negro. Então, tem um resultado que é das aprendizagens dos estudantes, né, do engajamento, da presença, ao mesmo tempo do ponto de vista dos sentimentos, né, de se sentir importante, porque era eles que conduziam e eu era apenas mediadora dessa aprendizagem. E um outro resultado que eu acho que é potente para o campo da educação básica é aprender a fazer a interinstitucionalidade, dialogar com outras redes de ensino. Então, esse processo de intercâmbio, de internacionalização, eu acho que traz algo de novidade para dentro da escola. Então, os estudantes sinalizaram isso, as famílias sinalizaram isso e havia uma leveza nessa construção. Eles aprenderam, né, através dos meios digitais também fazer uso das redes sociais, construir a materialidade de forma criativa, e eu tive a oportunidade de ter 2 profissionais comigo, né, muito próximos, que foi a professora Danilza Kikashiamo, lá em Angola, professora de Química e mestre em Educação, e aqui a gente tinha também um dançarino, coreógrafo e que também é quilombola, o Jarbas Mateus, que é do Quilombo aqui de Belo Horizonte, Mangueiras. Então eu fiquei muito, muito feliz com essa experiência, eu acho que os estudantes também. E é isso, é ir construindo sempre uma prática em que envolva o conteúdo de várias disciplinas e a partir do interesse deles. Eu acho que isso que fez talvez uma diferença aí no sucesso dessa prática. Fantástico, professora Aline. Ver os nossos estudantes, né, se reconhecerem na cartografia e nas conexões que você apresentou aqui para a gente hoje, conexões estas, né, de saberes e saberes advindos de intercâmbios, isso é fundamental, fundamental. E quando falamos em conhecimento, justiça cognitiva, estamos falando de ampliação de saberes, mas também de construção de identidades positivas e da importância do letramento racial crítico e estratégico. E eu acho que é isso que você traz nesse projeto desenvolvido na educação básica. E falar sobre essa estratégia, né, e falar sobre como todas essas conexões e interconexões são importantes para avançar nos saberes dos nossos estudantes, mas também avançar em possibilidades pedagógicas para os nossos professores serem grandes articuladores do conhecimento, grandes mediadores do conhecimento, como você assim o fez no projeto, é fundamental. Então, professores e professoras, contem com as comunidades que vocês atendem em cada espaço escolar. E para que, na verdade, todo esse aprendizado não seja apenas do professor para o estudante, mas que seja do estudante também para os professores. Quando Juliana nos trouxe sobre
mensurar resultados acadêmicos melhores, isso significa dizer que nós estamos também combatendo não só a evasão, não só o abandono, mas estamos também combatendo as baixas expectativas que professores têm em relação aos seus estudantes. E nesse sentido, quando aumentamos a expectativa sobre o aprendizado dos nossos jovens e crianças, a gente nada mais está fazendo do que criar possibilidades, caminhos para que eles possam fazer as suas melhores escolhas e ocupem os melhores lugares sociais aos quais querem fazer parte. Muito obrigada.